What is dead may never die! Hoje, com um tempinho propício em São Paulo, nós vamos falar da Casa Greyjoy das Ilhas de Ferro. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e com essa chuvinha aqui em São Paulo, aquela chuvinha que tá o dia inteiro, dia nublado, a gente vai falar da família que nasceu e cresceu com esse clima, a Casa Greyjoy das Ilhas de Ferro. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês darem uma olhadinha na nossa playlist das Casas de Westeros, depois desse vídeo aqui, para assistirem os outros vídeos que a gente já fez, porque essa playlist já tá bem abastecida. Também pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, que a próxima série de Game of Thrones que a gente vai fazer por aqui, desse mundo de Gelo e Fogo, é sobre figuras lendárias, figuras históricas deste mundo. Então, vários vídeos das Casas de Westeros, para quem já viu, sempre tem um ou dois caras que a gente fala, ó, a gente vai falar mais dele em um outro vídeo, porque a história dele merece um vídeo só disso, né? Então agora a gente vai começar a fazer esses vídeos, e aqui nós temos o Rei Cinzento, né, que tem uma conexão com os Greyjoy aí, que também é um personagem que vai ganhar um vídeo só dele no futuro. Então já ativa o sininho das notificações e também comente pedindo qual casa você gostaria de ver aqui nesta série que a gente ainda não comentou. Bom, começando pelo símbolo e pelo lema da Casa Greyjoy, o símbolo deles é um Kraken dourado em cima de um campo negro. O Kraken, ele é uma figura muito conectada com essas famílias mais ligadas à força naval e tudo mais, então por isso ele simboliza a Casa Greyjoy. Além disso, o lema deles, diferente do que muitos possam acreditar, né, porque tem aquela parada do que está morto não pode morrer, o lema deles é nós não semeamos. Por quê? Porque os Greyjoy nas Ilhas de Ferro, eles cresceram ali com uma região nada fértil, então também não dava para plantar muita coisa, e eles cresceram com a tradição de saquear dos outros. Então, basicamente o que esse lema quer dizer é, a gente não vai plantar nada, mas a gente vai roubar o que você plantar. Então os Greyjoy, eles sempre são o terror, principalmente de terras vizinhas com uma fertilidade um pouco maior para gerar alimentos e tudo mais. E esse é o lema deles, né? Nós não semeamos porque a gente vai saquear, vai roubar o que os outros semeiam. E em relação ao que está morto não pode morrer, isso é algo compartilhado por todas as famílias das Ilhas de Ferro, porque isso é uma parada mais ligada à religião do Deus Afogado. Então eles cultuam o Deus Afogado e uma forma tradicional disso é essa parada do que está morto não pode morrer, de quando um novo rei, um novo soberano das Ilhas de Ferro é coroado. What is dead may never die. What is dead may never die, but rises again. Das Ilhas de Ferro, de você afogar a pessoa e ela meio que morre, volta, ressuscita e aí diz, né, o que está morto não pode morrer e é coroado como rei. É uma parada bem legal também, é uma parada bem única deles ali. Essa parada é uma parada compartilhada por todas as famílias. O nós não semeamos é o lema só dos Greyjoy. Lembrando que os nascidos de ferro são todas as casas, as famílias que crescem nas Ilhas de Ferro. E falando um pouquinho mais dos Greyjoy, as características físicas deles os descrevem como pessoas altas, atraentes e com cabelos e olhos negros. Além disso, antes da invasão dos Ândalos, né, que é também uma parte bem importante que moldou muitas das casas de Westeros, as Ilhas de Ferro, elas eram regidas por reis que eram escolhidos em assembleias ali entre as principais famílias, e os Greyjoy, eles eram a terceira família que mais gerava reis. Eles ficavam atrás dos Good Brothers e dos Greyrion. Inclusive, é na invasão Andala que os Greyjoy encontram a oportunidade de tomar o poder para si. Enquanto os Greyrion governavam as Ilhas de Ferro e estavam dispostos a lutar contra os Ândalos para manter essa governança, os Greyjoy, eles se aliaram aos Ândalos por meio de casamentos e tiraram o último dos Greyrion do poder. Depois disso, a gente não escuta mais falar nem de Greyrion, nem de Good Brother. E os Greyjoy, a partir daí, começam a ter, sim, todos os reis e soberanos da região ao longo da história, até chegar em Game of Thrones. É muito tempo, é muita história. E chegando na conquista de Aegon, as Ilhas de Ferro, elas faziam parte de um território controlado por Arryn, o Negro de Harrenhal. Harrenhal era o maior castelo de todos, e esse cara, esse Arryn, ele é um bosta, basicamente, e ele se achava o fodão, né? Então, quando o Aegon chegou e falou pra ele se ajoelhar e tudo mais, ele falou, mano, olha o meu castelo, olha o tamanho dos meus muros, você pode tentar o que você quiser, eu não vou sair daqui de dentro, você não vai conseguir invadir. Só que o Arryn, ele esqueceu que o Aegon, ele tinha o Balerion, né? E o Aegon não precisou de muita coisa, não precisou que o Arryn saísse do castelo, ele simplesmente derreteu parte de Harrenhal com Arryn e seus filhos lá dentro.
Então o Arryn é morto, Harrenhal fica com essa maldição e tudo mais, até que muito tempo depois, na época da Dança dos Dragões, a família que mora em Harrenhal são os Strong, e também 2 dos Strong mais importantes ali morrem queimados, como a gente viu na primeira temporada de House of the Dragon. Então essa lenda vai aumentando e tudo começou por conta da soberba de Arryn o Negro, e no momento em que ele morre, as Ilhas de Ferro elas voltam a ter um controle delas ali, né? E aí começam muitas guerras para decidir quem seria o próximo soberano da região, até que o Aegon decide interferir. Falou, mano, não dá, não tem condição. Foi lá, ele fez todo mundo, ele subjugou todas as casas dali, toda a galera que estava tentando o poder na região, e fez com que eles escolhessem, ó, escolhe um cara para liderar vocês aqui e acabou. Vocês vão responder a mim, como todas as outras regiões de Westeros estão fazendo agora. Porque vocês lembram bem, né? Antes do Aegon chegar, tinham 7 reis em Westeros. Então, eram os reis da Campina, eram os reis do Norte, eram os reis do Rochedo e por aí vai, né? Os reis também das Ilhas de Ferro. E aí, quando o Aegon chega, ele conquista tudo. Apenas um rei existe em Westeros, é o rei que senta no Trono de Ferro, e todas as outras regiões, elas são controladas por protetores, não são mais reis. Então, o soberano, o protetor das Ilhas de Ferro, neste momento, ele é proclamado, ele é escolhido ali perante a Aegon, e é proclamado, e ele é um Greyjoy. Ele é o Vicon Greyjoy, e esse cara toma uma atitude muito impopular na região, porque ele deixa a Fé do Sete entrar com diversos septões ali. E aí a galera que venera o Deus Afogado, como eu falei no começo do vídeo, fica muito puta, muito brava mesmo. Só que vida que segue, né? E aí no próximo soberano, o filho do Vicon, que é o Goren, aí sim ele consegue reverter essa situação e expulsar a Fé do Sete das Ilhas de Ferro, ganhando também bastante popularidade com isso. E como ele fez isso, né? O rei que sentava no Trono de Ferro já era o Aenys I, o filho do Aegon com a Rhaenys. Teve uma rebelião nas Ilhas de Ferro e o Goren, ele conseguiu controlar essa rebelião, acabou com a revolta e tudo mais. E aí, como recompensa, o Aenys virou pra ele e falou, mano, você cuidou da rebelião aí, não respingou nada pra nós aqui, pode pedir qualquer coisa que eu vou te dar. O Goren falou, qualquer coisa? Qualquer coisa. Então, mano, tira a Fé do Sete daqui, a gente é do Deus Afogado, a gente não quer treta, só faz isso aí. O Aenys fez, bastante contrariado, mas fez, né? E aí sim, o Goren conquistou muita popularidade porque ele trouxe de volta a soberania completa da fé do Deus Afogado nas Ilhas de Ferro. E aí na Dança dos Dragões, a gente tem um dos maiores Greyjoy de toda a história. A gente vai falar mais dele quando a gente chegar nos Greyjoy notáveis, mas ele é Dalton Greyjoy, chamado de Kraken Vermelho. Durante a Dança dos Dragões, o Aegon II chegou pra ele e falou, mano, se você vier pro meu lado, me apoiar contra a Rhaenyra, eu te dou um lugar no meu pequeno conselho, você vai ser o mestre dos navios. O mestre dos navios era o Lannister, mas ele tinha passado para mestre das moedas, então o cargo estava vago. E aí o Greyjoy ele teria que lutar contra os Velaryon, contra Corlys Velaryon, que tinha o seu nome no mar e tudo mais. E ele falou, mano, eu vou ouvir a proposta lá dos negros, beleza, não sei o que, não vou aceitar. E aí a proposta dos negros foi simples. O Daemon simplesmente falou pra Rhaenyra, deixa a sede de sangue dele falar mais alto, e deixa ele matar uns caras pra nós. E foi isso que ela fez. Ele foi lá, entrou em treta com os Lannister direto e ficou sim do lado da Rhaenyra. E aí depois, na rebelião Blackfyre, também os Greyjoy traíram os Blackfyre, ficaram ali mais pro lado dos Targaryen, e a gente chega na rebelião do Robert. Na época da rebelião do Robert, os Greyjoy, eles não foram muito importantes. A gente já falou de toda a história da rebelião, inclusive, nestes vídeos, numa série de 5 vídeos, contando batalha por batalha, história por história, tretinha por tretinha e tudo mais. Então assistam também, que tá cheio de picuinha, cheio de fofoca, tá bem legal. Só que aí, depois que o Robert se tornou rei, os Greyjoy decidiram se rebelar. E aí o Balon falou, mano, eu vou ser rei daqui das Ilhas de Ferro e foda-se, agora não é mais um Targaryen que tá lá, a gente não deve nada a eles, então eu sou rei aqui. E aí começou a rebelião Greyjoy. Essa rebelião Greyjoy, ela foi frustrada por quê? O Balon, ele pegou os 2 irmãos mais novos dele, o Victarion e o Euron, que a gente conheceu em Game of Thrones também, um cara bem nojento, né, bem cuzão também. E, mano, mandou eles cuidarem das frotas Lannister, que eram o maior poder naval da coroa, pelo menos é o que a gente acreditava, né? E eles fizeram isso, eles acabaram com a frota Lannister e acharam que o poder marítimo dos Greyjoy, então, estava garantido. Só que eles não contavam com as habilidades marítimas navais aí de Stannis Baratheon. O Stannis derrotou o Victarion, derrotou a frota Greyjoy e acabou assim permitindo que o Robert invadisse as Ilhas de Ferro por terra. Nesse momento, o Robert conseguiu de novo derrotar o Balon se ajoelha, volta a jurar uma lealdade que eu não acreditaria em nada disso, e o Robert também não era bobo, então o Robert pegou um refém. O filho mais novo do Balon Greyjoy, que vocês conhecem, é Theon Greyjoy. Ele pegou esse moleque e falou, ó, pra você não tentar me trair de novo, eu vou mandar o seu filhinho
lá pro norte, e ele vai ser criado pela pessoa que eu mais confio nesse mundo, Ned Stark. Então por isso que em Game of Thrones o Theon tá vivendo junto com os Stark, porque depois que o Robert acabou com a rebelião Greyjoy, ele mandou o Theon como um refém para ser criado lá em Winterfell. E uma coisa legal também de se falar dos Greyjoy é que eles achavam que eles acreditam até hoje, e é bem provável que isso seja verdade, que eles têm descendência, eles são descendentes do Rei Cinzento, que é um dos maiores heróis da Era dos Heróis, e a gente vai falar dele também naquela sériezinha de vídeo que eu já falei no começo do vídeo. Bom, outra coisa também é que os Targaryen, Viserys principalmente, irmão da Daenerys, não o Viserys pai da Rhaenyra, o Viserys irmão da Daenerys acreditava que a casa Greyjoy seria uma das casas que apoiaria os Targaryen quando eles voltassem para Westeros, muito por conta dessa rebelião que eles fizeram contra o Robert e por conta de toda a história que eles tiveram com os Targaryen no passado, e ele estava certo, né, porque em Game of Thrones, quando a Daenerys volta, a Yara, ela acaba apoiando a Daenerys. E aí depois, nos eventos já de Game of Thrones, a gente vê que os Greyjoy eles tentam se rebelar de novo. Depois que o Robert foi morto, que o Ned foi morto e que o Robb foi nomeado Rei do Norte e começou a ganhar poder contra os Lannister que estavam no Trono de Ferro, o Theon foi falar com o pai dele, né? Ele cresceu junto com os Stark, ele estava apoiando os Stark. Ele falou: pai, fala pra coroa, que agora era dos Lannister, né? Fala pra eles lá que você é rei das Ilhas de Ferro e ajuda nós aqui, tá? Westeros e tudo mais. E o Balon aceitou parte do acordo, a parte que ele seria o rei das Ilhas de Ferro, só isso. E aí ele começou a atacar o norte, né? Meteu o louco, falou: não, eu vou dominar tudo aqui, quero que se foda Hobbs, caralho. E você não é nascido de ferro, você foi criado lá com eles, você é fraco e tudo mais. E aí o Theon, muito fraco de cabeça mesmo, a gente já viu também na série, falou: mano, não, eu sou Greyjoy, eu sou das Ilhas de Ferro sim, eu vou te provar. E aí ele tava vendo que a irmã dele, a Yara, tava ganhando muita coisa também. Ela tinha sido criada para ser a herdeira das Ilhas de Ferro, a herdeira do Balon. Então, ele amava ela e ele odiava o Theon, porque o Theon, ele tinha sido criado em outros costumes, ele não era ali visto como um dos da Ilha de Ferro. Das Ilhas de Ferro. E aí ele foi para o Winterfell para conquistar o Winterfell, traindo os Stark que tinham criado ele. E a gente viu tudo isso em Game of Thrones. Deu muito errado, ele caiu no colo do Ramsay, ó. Agora a gente chega nos membros notáveis da casa Greyjoy, começando com Loron Greyjoy, o velho Kraken, que foi um antigo rei eleito das Ilhas de Ferro e tomou Bear Island, as Ilhas de Urso, que são agora da casa Mormont. Depois que esse cara, o Loron, morreu, os Stark recuperaram essa ilha e deram aos Mormont, e a gente falou um pouquinho disso também no vídeo da casa Mormont, que tá linkadinho aqui em cima. Agora nós passamos para Theon III, rei das Ilhas de Ferro, que lutou contra o poder crescente dos reis Gardener da Campina e foi morto em Vila Velha por um Hightower. A gente já falou muito da história da Campina nos vídeos da casa Tyrell e da casa Hightower também. Vejam lá, porque os Gardener eles aparecem muito forte nessas duas famílias. E também no vídeo da casa Tarly também tem Gardener, porque é tudo ali casa da Campina, então é bem legal para vocês verem também. Tá tudo na playlist das casas de Westeros aí. E depois a gente passa para Balon V, chamado de o Vento Gelado. Ele foi um dos reis das Ilhas de Ferro que destruiu toda uma frota dos reis do norte, os Stark. Os Stark, eles nunca foram conhecidos por seu poder naval, eles tinham uma frota bem michuruca, né? Mas mesmo assim, quando um Stark é derrotado em alguma coisa, o nome de quem o derrotou aparece nas histórias, nos livros de Westeros, então por isso que o Balon tá aqui. E agora a gente chega em Vickon, que era aquele cara que era o protetor das Ilhas de Ferro. Quando o Aegon assumiu o poder, ele foi nomeado protetor e acabou trazendo a fé do Sete, revoltando muita gente por ali. E a gente passa também agora para Goren, o sucessor de Vickon, que conquistou a lealdade do rei Aenys Targaryen depois de frustrar uma tentativa de rebelião e conseguiu assim tirar a fé do Sete das Ilhas de Ferro, recuperando a confiança dos seguidores do Deus Afogado. Agora a gente fala do brabo Dalton Greyjoy, o chamado de Kraken Vermelho. Ele era o senhor das Ilhas de Ferro no reinado de Viserys I e assim permaneceu até o fim da dança. É considerado um herói entre os nascidos de ferro desde sua juventude. Ele era ousado e sanguinário, amado e respeitado por seus homens. Foi ele quem recusou um lugar no pequeno conselho de Aegon II e se aliou a Rhaenyra. A oferta dos negros, sugerida por Daemon e aceita por Dalton, foi deixar a sede de sangue dele falar mais alto. Dalton causou um belo de um estrago em Lannisporto, invadindo os domínios dos Lannister. Chegamos agora em Alton Greyjoy, o santo louco que queria conquistar terras além da luz solitária, cruzando o Mar Poente, o que não deu.
muito certo. E agora chegamos em Torwin Greyjoy, que traiu Aegor River, que era um dos Blackfyre na época da rebelião Blackfyre, também ficando mais pro lado dos Targaryen. E agora já chegamos aqui nos tempos atuais com Balon Greyjoy. É ele quem inicia a rebelião Greyjoy, é derrotado e volta a jurar lealdade para Robert. Depois se proclama rei de novo das Ilhas de Ferro, mas é morto, caindo de uma ponte em Pike durante uma tempestade. A gente viu isso em Game of Thrones. Em Game of Thrones foi revelado que o Euron, irmão do Balon, tinha matado ele, tinha empurrado ele. E nos livros, quando a gente viu a morte do Balon e tudo mais, acreditava-se que o Euron tinha a ver sim, mas que ele tinha mandado um assassino, porque o Euron estava exilado. E o Euron a gente viu em Game of Thrones, vou falar dele agora aqui também, porque ele também é um Greyjoy notável. Ele era um cara bem do repugnante, né? E ele tem em seu currículo a morte de 3 irmãos dele. O Balon, e outros 2 que morreram ainda criança, o Euron também era mais novinho, e ele confessou essas 3 mortes pro irmão mais novo dele, que a gente vai falar daqui a pouco. E além disso, ele foi exilado não por conta disso, ele foi exilado porque ele pegou a mulher do outro irmão dele, o Victarion. O Victarion Greyjoy, a gente já vai chegar nele também, mas ele é um personagem que foi removido da série. Ele não está na série, e isso revoltou muita gente, porque ele é um puta de um guerreiro naval, tem uma força bruta, parece um monstro mesmo. Então, falando do Euron aqui, ele é essa pessoa horrorosa, né? E aí quando ele vê que o Balon tá ganhando poder, se proclamou rei e tudo mais, ele volta de seu exílio e acaba matando o irmão para que ele possa ter essa chance de se tornar o governante das Ilhas de Ferro. Foi o irmão dele que botou ele no exílio. Se o irmão dele estiver morto, ele pode voltar para lá, é só ele conquistar o respeito dos caras lá. E, mano, a gente sabe que a galera das Ilhas de Ferro, eles não são muito, né... Mano, se você chegar lá matando uma galera, você já vai conquistar respeito. Se você mostrar conquistas navais, você já vai ganhar um respeito. E o Euron, no tempo de exílio dele, ele aproveitou muito, sim, para ganhar experiência naval e voltou como um baita de um pirata, né? Ele era o capitão do Silêncio, que é um navio onde ninguém tinha língua. Todo mundo era mudo porque o Euron arrancava a língua de todos os seus tripulantes. E agora a gente chega em Victarion Greyjoy, que era o irmão do Euron, o irmão do Balon, Lorde Capitão da Frota de Ferro e um verdadeiro monstro. Ele já espancou 4 homens até a morte, e além disso, a sua terceira esposa traiu ele com o Euron e ele matou ela também na base da porrada. Ele não matou o irmão porque ele não queria ser um assassino de parentes, que é uma alcunha também muito ruim lá em Westeros. Inclusive, ele matou a mulher dele, né, no soco, e isso também deveria ser muito ruim, mas lá em Westeros não era tão ruim quanto você matar um irmão. Então ele não matou o Euron, e aí o Balon, para impedir que os dois ficassem sempre brigando, mandou o Euron vazar e falou pro Euron, se você voltar aqui, você vai ser morto. O Victarion, ele é um puta de um general naval foda, só que ele foi removido da série. E antes da gente passar pro Theon e pra Yara, a gente vai falar de Aeron Greyjoy, que é o mais novo entre os irmãos Euron, Victarion, Balon. Ele teve uma experiência de quase morte na rebelião Greyjoy, lá da época da rebelião do Robert, né? Do governo do Robert Baratheon. E por conta disso, dele ter quase morrido mesmo em batalha ali, ele se tornou um sacerdote do Deus Afogado. E a gente até vê ele em Game of Thrones, coroando lá o Euron ou a Yara, algum dos dois. Ele é o cara que faz ali a cerimônia do o que está morto não pode morrer. Então, quando você tem essa experiência entre os seguidores do Deus Afogado, de quase morte e volta, você é visto como um escolhido, né? Então por isso que ele acabou se tornando um sacerdote, e ele era o mais novo desses irmãos, né, do Balon e tudo mais, e foi pra ele que o Euron confessou que tinha matado o Balon e os outros irmãos deles ali quando eram criancinhas, irmãos que nem valem a citação aqui porque eles também não tiveram nada, né, nem chegaram à idade adulta. E agora a gente chega na Yara Greyjoy, que nos livros chama Asha Greyjoy. Teve essa mudança aí, era pra não ficar tão confuso com o nome de outros personagens da série, botaram Yara, e ela foi a criada como herdeira do Balon. Já que o Theon foi mandado muito novo pro norte, ela que cresceu como a herdeira perfeita, como a pessoa certa para recuperar, para assumir o controle das Ilhas de Ferro quando o Balon morresse. E ela cresceu ganhando respeito lá, mostrando grandes feitos navais. Também a gente viu na série que ela é uma baita de uma guerreira. E chegamos em Theon Greyjoy, aquele que foi pro norte como um refém, traiu as pessoas que o criaram para tentar recuperar o respeito do seu pai e acabou seguindo aí, só se afundando cada vez mais. Nos livros ele ainda tá fudido, ele ainda não conseguiu a redenção dele e tudo mais, mas na série sim. Na série ele já se redimiu, ele salvou a Sansa e ele morreu protegendo o Bran em uma parada bem heróica. É assim que a gente termina o vídeo da Casa Greyjoy. Espero que vocês
tenham gostado, se inscrevam aqui no canal e peçam temas. Uma outra coisa que o pessoal também pediu bastante que a gente vai fazer no futuro é vídeo sobre as religiões, sobre os deuses, né? Tem os deuses antigos, a fé do Sete, o deus afogado, os deuses de Valíria, então tem muita coisa também nesse sentido pra gente falar do mundo de Gelo e Fogo, das crônicas criadas por George R. R. Martin. Se inscrevam aqui no canal e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!